Senhor a todos, sou o Diácono Jean. Vamos estar dando sequência aos nossos estudos bíblicos, né? Nós estamos estudando o livro do profeta Neemias. Aula passada a gente fez o estudo bíblico do capítulo 2, do verso de 1 a 10. Hoje nós vamos terminar o capítulo 2. Vamos fazer leitura dos versos 11 ao 20, né? E aí vamos estar concretizando hoje o capítulo de número 2, né? Peço desculpa para os irmãos, eu acabei ficando por alguns dias sem gravar, aconteceu alguns problemas, mas agora estamos de volta em nome do Senhor Jesus Cristo. Neemias capítulo 2, o verso 11 diz assim: Eu cheguei a Jerusalém e durante 3 dias não contei a ninguém o que pensava fazer pela cidade, de acordo com o que Deus havia posto no meu coração. Eu me levantei no meio da noite e saí junto com alguns dos meus companheiros. Só levei um animal, o jumento que eu montava. Era noite quando eu saí da cidade pelo portão do vale, no oeste, e fui para o sul, passando pela fonte do dragão, até o portão do lixo. Conforme andava, eu ia examinando as muralhas das cidades que haviam sido derrubadas e os portões que haviam sido destruídos pelo fogo. Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei. Mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Por isso fui até o vale do Cedron e passei por ele, sempre olhando para as muralhas. Então voltei pelo mesmo caminho pelo qual tinha ido e entrei de novo na cidade pelo portão do vale. Nenhuma das autoridades da cidade ficou sabendo onde eu tinha ido, nem o que tinha feito. Até ali eu não tinha contado a nenhum dos judeus, aos sacerdotes, às autoridades, aos oficiais ou qualquer outra pessoa que iria tomar parte no trabalho. Mas aí eu lhe disse: vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram: vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós. E disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? E eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, não têm nenhum direito de cidadãos e não têm nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de destacar 5 pontos voltados para a igreja, né? 5 pontos que nós como cristãos, nós devemos tomar como posse para que nós possamos vencer o dia mal, para que nós possamos vencer as tribulações que nós vamos enfrentar ao longo da nossa trajetória, né? E assim como nós, a igreja ela necessita de reforma. Essa reforma ela tem que ser diária, essa reforma tem que ser algo que é constante. É como se fosse uma manutenção. É algo que sempre tem que estar ali, sendo renovado, fazendo ali a manutenção devida, né? E quando é que a reforma se torna necessária na igreja? A reforma ela se torna necessária na igreja quando ela está debaixo de opróbrio, quando ela está passando por dificuldades, quando ela está passando por tristeza. A nação estava debaixo de escombros, estava em totalmente situações difíceis, né? A cidade estava em ruínas, o rei havia cortado toda a verba para a reconstrução do templo, né? Então era um momento difícil, né? Era um momento que as pessoas não tinham saída,
né? O desânimo era uma coisa eminente, era uma coisa visível, era algo que estava acontecendo e ninguém sabia como vencer aquilo. Então, uma reforma, ela é algo que deve ser concretizado a partir do momento que a gente, ou que a igreja, ou que uma nação está totalmente em escombros. Um sentimento totalmente triste, né? Então é nesse ambiente que é necessário uma reconstrução, né? Ponto 2. Quando os problemas parecem insolúveis, né? Ou seja, insolúveis por quê? Porque o povo não sabia quando tudo aquilo ia acabar. Muitas pessoas morreram sem ver aquilo acabar. Né? É como também muitas pessoas morreram no exílio babilônico e não viram a promessa que Deus falou, que após os 70 anos eles voltariam para suas terras. Né? Então, era um problema que não parecia ter solução. Era um problema que parecia que não teria fim. Né? As pessoas não conseguiam enxergar, né? Não conseguiam ver algo de bom ali. Né? Vale ressaltar aqui que muitas das vezes nós temos que renovar a nossa fé. Né? Porque o que é o sentido da fé? O sentido da fé é mesmo que a gente está vendo que a circunstância é difícil, que as coisas estão em ruínas, mas a gente não está vendo os entulhos. A gente está vendo a reconstrução. A gente está vendo a reforma. É dessa maneira que nós devemos ter esse olhos, enxergar as coisas com esses olhos. Né? A nação não conseguia enxergar isso. Por isso foi necessário enviar um líder. Esse é o sentido do líder. É a mesma coisa, talvez você não possa ser um líder dentro da igreja, mas uma coisa é uma realidade, é que nós devemos ser líderes dentro das nossas casas. Né? O líder é aquele que não enxerga os escombros, mas ele está enxergando a reforma, ele está enxergando as coisas melhorando. Né? Ele não está vendo aquela coisa com os olhos péssimos. Porque o que acontecia? A nação de Israel estava numa situação difícil, porém, também para ajudar existia a oposição, que de vez ajudar, piorava. Quantas e quantas vezes nós passamos por situações difíceis e às vezes a gente não encontra pessoas para nos ajudar. Nós encontramos pessoas para falar que as coisas nossa, tá difícil. Nossa, mas essa situação é insolúvel, né? E não é dessa forma que nós devemos enxergar as coisas. Não é dessa forma que nós devemos ajudar o próximo. Não é desanimando ele, é animando. Essa é a função de Neemias. Neemias ele vem como um líder para dar bom ânimo para a nação de Israel, né? Então, o terceiro ponto. A reforma é necessária quando os crentes estão desanimados. Né? Então, uma reforma, recapitulando, ela é necessária quando a situação é de opróbrio total, é de tristeza total. Uma reforma é necessária quando a circunstância parece insolúvel, quando o problema parece não ter mais fim. Né? Porque esse contexto aqui é aplicado para a nação de Israel, esse contexto é aplicado para as nossas vidas e esse contexto é aplicado na vida da igreja, no seio da igreja. Né? Então, quantas e quantas vezes nós não passamos por essa circunstância? Quantas e quantas das vezes nós não estamos com esse sentimento de que tudo parece que não está dando certo? Quantas vezes a gente já passou por problemas difíceis pensando que o nosso problema não tem fim? Né? Ou então, quantas e quantas vezes nós passamos por situações que nos desanima. Às vezes a gente está com esse sentimento todo de uma vez só. Né? Então, esses sentimentos todos simbolizam que nós necessitamos de uma reforma, que nós precisamos de uma reconstrução. Né? Porque nós estamos passando por circunstâncias difíceis. A nação estava desanimada. Né? Tudo que eles faziam não dava certo. Né? Eles não tinham apoio de ninguém. Eles não conseguiam sentir a presença de Deus. Eles não tinham onde cultuar o Senhor porque o templo estava em ruína. Os muros estavam assolados. As portas foram queimadas e derrubadas. Olha a situação desse povo. Os muros, né, igual nós já dissemos nas aulas anteriores, os muros representam a situação de estabilidade. Né? Os muros representam aquela circunstância de proteção, né? As portas, os portões representam a justiça, porque o povo era julgado, existia o tribunal que ocorria nos portões.
né? Os líderes julgavam a causa do povo nos portões. Então havia justiça. Então esse povo estava totalmente com esse sentimento. O povo estava sem esperança, né? Então a gente pode ver o desânimo era uma iminência, era uma evidência. Por quê? Porque após o exílio babilônico se divide em duas etapas. Se divide na etapa dos judeus que ficaram na Babilônia, né? O primeiro grupo veio com Zorobabel, só que o que aconteceu? O povo, esse grupo que veio com Zorobabel desanimou. Por quê? Porque os samaritanos não apoiavam eles. Os samaritanos eram oposição. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma carta e escreveram para o rei o quê? Baixar um decreto. O que aconteceu? O rei fez um decreto embargando a obra do templo, né? O que aconteceu com os líderes, com os sacerdotes? Eles desanimaram. Eles abandonaram a obra da casa de Deus e voltaram para a lavoura, voltaram para o campo, voltaram a fazer seus antigos afazeres e deixaram o foco de lado. Gente, tem quantas e quantas pessoas estão perdendo foco, né? Estão deixando o seu foco de lado, né? Desanimou, está em desânimo total. Nós não devemos viver desanimados, nós temos que viver animados porque Cristo tem nos fortalecido e tem nos sustentado até aqui, né? Quarto ponto, quando que a igreja precisa de uma reforma? Quando os inimigos parecem prevalecer, né? Aqui a gente vê algumas oposições no versículo 19, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem, né? Sambalate e Tobias eram pessoas que representavam grupos, né? Eram pessoas importantes, né? E eram pessoas que elas oprimiam a nação de Israel nesse período aqui. No verso 19 nós vamos até ver que eles estavam eles começaram a rir e a caçoar deles, né? Porque eles estavam tentando fazer algo, né? É engraçado quando a gente começa a tentar fazer algo e aparece a oposição tentando te desanimar. Todas as vezes que nós fomos tentar fazer alguma coisa, principalmente envolvido com a obra de Deus, as pessoas vai vir a oposição. E o primeiro sintoma nosso é o desânimo. Então, é importante nós notarmos quando nós estamos desanimados. Porque quando nós estamos desanimados, é uma hora de nós buscarmos recurso para que nós possamos nos animar de novo, para que nós possamos buscarmos fôlego de novo para nós voltarmos onde nós paramos. Nós não devemos parar, né? É igual o primeiro grupo com Zorobabel, eles pararam, né? Se sentiram fracos e abatidos e pararam, né? Quinto lugar, uma reforma é necessária quando falta líderes comprometidos, né? Na verdade aqui já tinham mais de 100 anos, né, que não se levantava um líder, né? E Deus ele conseguiu levantar e capacitar Neemias para essa boa obra, né? Então uma reforma é necessária quando a gente vê que as coisas estão saindo fora do controle, né? Quando as coisas estão saindo fora de controle, é preciso às vezes aquela pessoa que desanimou voltar a tomar as rédeas como um verdadeiro líder, ou então existe uma situação muito complicada, aí tem que levantar um novo líder, porque as coisas não podem sair de fora do controle, né? A nação de Israel estava totalmente fora de controle, né? O povo estava sem perspectiva nenhuma. Já pensou viver sem perspectiva nenhuma? Então, assim, nós devemos parar e analisar a situação ao nosso redor, né? Então esses foram os 5 tópicos que eu queria levantar aqui em prol fazendo um contexto da nação de Israel que vivia no momento, fazendo um contexto, uma alta análise da nossa própria vida e fazendo um contexto para análise da vida da igreja, do seio da igreja, né? Vale ressaltar aqui que Neemias, ele chegou, fazia 3 dias na cidade, e ele não havia contado nada a ninguém o que Deus tinha posto no seu coração. Ou seja, ninguém sabia o que Neemias havia ido fazer lá na cidade. Isso aí nos levanta uma luz de alerta. Por quê? Nós devemos, muitas das vezes, saber o tempo certo de agir, o tempo certo de falar.
a gente tem que mais observar ao nosso redor das coisas que estão acontecendo, para que a gente possa fazer uma autoanálise. Neemias, ele fez essa autoanálise. Por quê? Ele chegou, ficou durante 3 dias ali, não contou nada a ninguém. E depois nós vamos ver nos versículos adiante que ele saiu com algumas pessoas e junto com o seu cavalo, com o seu jumento ali, né? E durante a madrugada, Neemias, ele começou a pesquisar o ambiente que ele iria trabalhar. Muitas das vezes nós temos que ter essa perspectiva, nós temos que ter essa sensibilidade de saber o que acontece em nosso redor. Tanto na nossa casa, tanto no ambiente de trabalho, tanto no ambiente da igreja. Nós devemos estar, por que no ambiente da igreja? Nós devemos sempre estar alinhados para que nós possamos estar melhorando. Vale lembrar que a nossa vida cristã não é algo que tem início e para ali. Ela é progressiva, então tem que ter progresso. Então as coisas para o reino de Deus tem que ter progresso. Nós temos que estar buscando uma melhora. Então Neemias, ele faz essa autoanálise do território. Analisa o território que você tem andado. Analisa o território dentro da sua casa. Analisa como ao redor, o que acontece dentro da igreja. É importante, nós temos que ter essa sensibilidade, né? Outro ponto muito interessante, né? Neemias, depois que ele observa, ele vai falar com o povo. Ou seja, ele observou a circunstância, aí sim ele vai falar com o povo que estava desanimado. Porque já pensou se ele fala no momento errado? Quantas e quantas vezes nós temos alguma ideia ou tentamos arquitetar algum projeto e falamos para as pessoas, o que nós vamos encontrar? Oposição. As pessoas, elas não querem muitas das vezes te ajudar. Vai ser poucas que você vão encontrar. Então Neemias, ele não falou nada para ninguém, nem para o seu próprio povo, para não encontrar oposição. O povo ia se rebelar contra ele, falar, poxa cara, você está ficando louco. Olha o jeito que nós não temos recursos, nós estamos tudo quebrado, nós estamos desanimados, não tem como fazer isso. Então, irmãos, não conte nada a ninguém. Neemias, ele sabia das coisas, mas Neemias, ele tinha falado com aquela pessoa mais importante, que era Deus. Então o restante ele esperou o tempo certo. Então organize os seus projetos, coloque diante do Senhor e espere o tempo certo. O tempo certo o Senhor, ele vai preparar pessoas para te ajudar, né? Assim como foi Neemias, foi no tempo certo, né? E aí a palavra do Senhor vai dizer que ele não contou nada a ninguém, nem para as autoridades, nem para o sacerdote, para ninguém, nem para os oficiais. Mas aí vem o mais interessante. Depois disso tudo, no verso 17 ele vai dizer: mas aí eu lhes disse, veja como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram destruídos. Vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Na minha outra Bíblia, que é uma tradução um pouco mais difícil, Neemias vai estar dizendo como se fosse assim: ei, levante e acorde, levante e saia dessa situação de opróbrio. Né? É como se ele fosse como se ele desse um chacoalhão na nação de Israel. Tipo, gente, acorda, sai dessa situação de tristeza e vamos nos levantar. Vamos levantar esses muros, erguer esses muros, levantar esses portões e vamos reconstruir o templo do Senhor. Vamos ativar de novo essa cidade, né? Então Neemias, o que ele faz? Ele chega e dá um bom ânimo para eles. Ele chega e ele anima os que estão desanimados. Isso aí vem isso vem um respaldo para o cristão. Quando você vê uma pessoa desanimada, você não tem que deixar ela mais desanimada. Você tem que animar ela. É engraçado que muitas das vezes a gente fala de nossos problemas para algumas pessoas, as pessoas não vão te dar um bom ânimo, as pessoas contam o problema dela. E vira como se fosse um chumbo trocado de problema e ninguém traz a solução. A nossa solução é o Senhor. Então, quando a pessoa está desanimada, traz um bom ânimo para ela. Neemias viu as pessoas desanimadas, ele falou dos problemas do portão, ele falou dos problemas dos muros e ele falou, vamos levantar. Aí no verso 18 ele disse assim: então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. Aqui é algo interessante. Neemias ele injeta, ele dá um bom ânimo para a nação, e ele conta um testemunho aqui. Por quê? Ele vai dizer
como se o que Deus havia feito até ali para ele estar ali, né? Porque a nação não tinha apoio do rei, a nação não tinha dinheiro, a nação não tinha recursos para poder reerguer a cidade. Então o que acontece? Ele conta que ele conseguiu todos esses recursos. Ele tinha apoio do rei, ele tinha apoio da terra, porque eram os soldados que o rei permitiu que ele levasse algumas pessoas. Ele tinha todos os recursos para erguer o muro, ele tinha todos os recursos para poder erguer os portões. Ou seja, Neemias, ele tinha todos os artifícios ali, né? Mas o mais importante, ele dependia do povo. Ele dependia das pessoas para ajudarem ele. Ele sozinho não conseguia fazer nada. Isso aí demonstra o que, irmãos? Que na nossa vida nós devemos nos esvaziar, igual diz em Filipenses 2, que Paulo vai dizer que Cristo se esvaziou, né? Cristo deixou toda aquela glória dele de lado para servir a humanidade. Dessa mesma forma, nós como pessoas, como cristãos, nós devemos nos esvaziar e servir uns aos outros. Dar bom ânimo, contar o nosso testemunho, contar o que Deus tem feito na nossa vida. É dessa maneira que nós devemos agir. E esse contexto para a igreja serve de nós o quê? Ajudar uns aos outros, ver uns aos outros bem. Um ajudando o outro, porque a igreja é a unidade do corpo de Cristo. Eu dependo de vocês, vocês dependem de mim, nós dependemos uns dos outros para que a igreja possa progredir no nome do Senhor Jesus Cristo. Se a gente fizer individualidade, se nós causarmos divisão, a igreja não é igreja, não existe corpo. Então, nós necessitamos uns dos outros. A felicidade do meu irmão é a minha felicidade, e assim vice-versa. Então, nós precisamos ajudar uns aos outros. Dessa mesma forma que Neemias fez. Neemias deu bom ânimo, Neemias contou o testemunho, e o melhor, Neemias contou que Deus estava com ele. Irmãos, quando Deus está no negócio, nada pode nos parar. Então nós devemos entender isso. Nós devemos nos lembrar disso. Quando tiver algum irmão desanimado, nós devemos trazer uma injeção de bom ânimo. Olha, não desanime. Deus está conosco. Nós temos a solução. Eu posso te ajudar da melhor forma possível dentro da Bíblia. Sabe, muitas pessoas acham que às vezes é só recurso financeiro. Mas não, irmãos. O mais importante é as coisas que vêm do alto, né? Então aqui vem a oposição. Depois que eles fizeram depois que Neemias deu essa injeção de bom ânimo, trouxe essa restauração para a nação, ele ganhou o coração dos irmãos. A transformação veio de dentro para fora, aquele ânimo. Aí no verso 19 vem a oposição. Porém Sanbalat e Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estavam fazendo, e eles começaram a rir e caçoar de nós, e disseram: o que é que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei, né? Aí veio a oposição, porque o que acontece? Quando a obra de Deus começa a ser feita, a oposição se torna uma realidade. Só que o que acontece? Neemias aqui está simbolizando o corpo de Cristo junto com a nação. Então nada pode parar eles. O abatimento veio, mas a presença de Deus foi uma realidade e a vitória chegou, né? Então, enquanto eles estavam apoiados do braço do homem, Neemias junto com a nação estava apoiado com a destra fiel do Senhor. Então, quando a unidade do corpo anda em conjunto, nada pode parar, irmãos. As tribulações é uma realidade, elas vão vir, vão nos perseguir, porém nós vamos permanecer de pé, firmes, porque Deus está conosco, né? E o verso 20 vai dizer: e eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos deles e vamos começar a construir. Ou seja, nada vai nos parar. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Nós temos apoio da terra, nós temos apoio do rei, nós temos todos os recursos e o principal, nós estamos unidos com um propósito só: reerguer a obra do Senhor, né? Então, isso mostra a forma que a igreja deve andar. Isso mostra a forma que a igreja se torna vitoriosa. Dependendo uns dos outros, né? Porque Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos deles e vamos começar a construir. Nada pode nos parar, porque o Senhor é poderoso, né? E aí ele vai continuar falando: mas você não pode ser dono de nenhuma propriedade em Jerusalém, não tem nenhum direito de cidadãos e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel. Ou seja, Neemias também falou, além de Deus estar conosco, vocês não são judeus,
vocês não fazem parte do grupo do Deus Altíssimo, você não serve ao Senhor, então vocês não têm direito algum, vocês não têm direito de optar coisa alguma aqui dentro. Porque aqui nós estamos servindo ao Senhor e a obra do Senhor vai ser concluída. Então Neemias descartou todas as hipóteses, né? Ou seja, o Senhor nos dá, Ele nos capacita para que nós possamos vencer as adversidades. Quando nós reconhecemos que Deus tem que ser uma realidade na nossa vida. Reconheça que Deus é uma realidade na sua vida e você alcançará a vitória no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Esse foi mais um estudo, né? Vamos estar nos esforçando aqui para estar trazendo até o final da semana aí o estudo do capítulo 3, para a honra e glória do Senhor. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, deixe sua dúvida nos comentários, façam perguntas, interajam lá que nós vamos estar respondendo no nome santo do Senhor Jesus Cristo, tá? A paz do Senhor a todos e fiquem com Deus.